A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Desde já eu quero pedir a você para estar deixando o like, deixa aí o like, que é muito importante para o crescimento do canal. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E desde já agradeço a todos pelo apoio, pelo carinho da audiência. Hoje vamos estar aqui dando prosseguimento um pequeno estudo bíblico aqui da Palavra de Deus que fala sobre a importância de buscarmos a Deus, de estarmos buscando ao nosso Deus. Nós sabemos que buscar a Deus é importante. Importante, sobretudo, que nós sabemos que nós temos um Deus que é a solução para todos os nossos problemas. Nós temos o Deus que é o único Deus todo-poderoso, o único Deus verdadeiro que pode todas as coisas. Está escrito na palavra de Deus em Lucas 1:37, muito conhecido, que fala que para Deus não há nada impossível. Jesus também disse: tudo é possível ao que crê em Deus. Nós sabemos que Deus, ele é o Deus que controla todas as coisas com o seu poder. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, é por isso que é importante nós buscarmos a Deus. Mas devemos buscar a Deus simplesmente por buscar, só para dizermos que somos pessoas que oram muito, que jejuam muito, pessoas que servem a Deus. O principal objetivo que nós temos que servir não é para isso, para nos aparecer, para nos amostrar, não. O principal objetivo é nós entender que somos necessitados, somos carentes e a cada dia precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Precisamos do Senhor agindo em nossas vidas. Quando nós buscarmos a Deus, nós temos que buscar não como o fariseu hipócrita, naquela parábola que Jesus conta do fariseu e o publicano, que o fariseu subiu ao templo junto com o publicano para orar. E o fariseu, se pondo de pé, começou a se exaltar, dizendo: Ah, Senhor, eu te agradeço, te dou graças, porque eu não sou como os outros homens, adúlteros, beberrões, eu não sou ladrão, não sou como esse publicano. Começou a dizer que jejuava 2 vezes por semana, dava dízimo de toda a sua renda, enfim, ele começou ali a se exaltar. Mas nós, quando verdadeiramente estiver na presença de Deus, nós temos que reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, temos que confessar os nossos pecados. É isso que a palavra de Deus nos mostra, que nós temos que procurar nos converter dos maus caminhos, dos maus procedimentos que tiver em nossas vidas. Segundo os Crônicas, capítulo 7, e o versículo 13 e 15, até o 15, diz assim: Se eu, deixa eu ver aqui, cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos
gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, está vendo o que a palavra de Deus diz? É isso que a palavra de Deus nos mostra, que nós devemos estar sempre buscando a face de Deus. O que significa buscar a face de Deus? É querer ver Deus. Mas querer ver Deus de que forma? Não ver Deus com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Como Jó disse, na verdade, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque Jó teve uma forte experiência com Deus, como todos sabem. Todos já conhecem aquela história de Jó, que fala sobre aquela grande provação que Jó teve. Vamos aqui estar mencionando alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre confiança. Aqui em Ruth 2 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão, melhor dizendo, pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas de ti viesse-te a abrigar. Então, tá vendo? Nós temos que nos abrigar debaixo das asas do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E aqui, Deus, através dessa palavra, fala conosco o quê? Que quando nós fazemos isso, o que acontece? Deus, Ele nos recompensa. Haverá recompensa para aqueles que se refugiam em Deus, que buscam a Deus. Vamos aqui para mais os versículos da palavra de Deus em 2 Crônicas 15, versículo 2. E diz assim: e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhes: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiver com ele, e se o buscardes, o acharás, porém, se o deixardes, vos deixará. Olha só, aqui a palavra de Deus está dizendo que se nós buscarmos a Deus, o que acontece? Deus, Ele está conosco, está sempre conosco. Mas se nós abandonar, não querer buscarmos a Deus, o que acontece? O Senhor também se afasta de nós.
Então, é assim que é o relacionamento entre Deus e o homem. Se o homem se aproximar de Deus, o homem é bem-aventurado. Deus vai estar na vida do ser humano, do homem, da mulher. Mas também, se a pessoa abandonar, desprezar, então Deus simplesmente abandona a pessoa. A pessoa fica, como diz o ditado, a Deus dará. É assim que a palavra de Deus está nos dizendo. Mais uns versículos aqui da palavra de Deus em Salmo 119 e o verso 10, que diz: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Está vendo aí? É importante nós sempre estar fazendo essa oração. Estar sempre buscando a Deus de todo o nosso coração, né? Confiando no Senhor. Louvado seja Deus. Aqui também, mais um versículo da palavra, Salmo 14, versículo 2, verso 2, que não é Salmo não é versículo, é número e verso. Salmo 14, verso 2, que diz: o Senhor olha desde dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha só, aqui fala que Deus, ele olha do céu. Deus olha do céu para ver se há quem busca por ele. Nós sabemos que está escrito na palavra de Deus que fala que Deus busca os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. No vídeo anterior eu falei que Deus não é aquele Deus que o ser humano está buscando a ele e ele está fugindo do ser humano para não ser achado. Pelo contrário, ele está disponível para o ser humano. Ele se deixa ser achado. Mas quando é a relação entre o ser humano e Deus, aí já é diferente. Muitas das vezes Deus está procurando o ser humano, procurando o verdadeiro adorador, procurando aquele que serve a ele com sinceridade. E aí já é diferente. Mas aqueles que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, aqueles que reconhecem que verdadeiramente depende do Senhor, nosso Deus, está sempre disponível. Quando Deus chama por ele, ele diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, como Maria falou, né? Como Maria falou. Vamos aqui para mais um versículo da palavra de Deus, que está em 1 Crônicas 28 e o versículo 9, que diz: e tu, meu filho Salomão, conheces o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as
imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ó, tá vendo aqui, meus amados irmãos? Nós sabemos que Deus é assim, Ele esquadrinha pensamento, o coração, Ele sabe, conhece os nossos pensamentos, os nossos corações. E aqui, através dessa palavra, o que é que Deus está falando conosco? Que nós temos que permanecer buscando ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração, obedecendo os mandamentos do Senhor. E o que acontece? Nós temos que verdadeiramente permanecer firme buscando ao Senhor, porque se nós permanecer firme, o Senhor estará sempre conosco, mas se nós o deixar, então Ele também nos rejeitará, assim diz a palavra. Aqui também, mais um versículo da palavra de Deus, em Hebreus 11 e o versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, ou seja, que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, tá vendo aí? Nós temos que nos aproximar de Deus com fé. Não basta simplesmente nós buscar a Deus sem fé, duvidando, não, tem que ter a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mais um versículo aqui da palavra de Deus em segundo as Crônicas 16 e o versículo 12 e 13. Diz assim: E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Então, tá vendo aí, meus amados irmãos? Olha só o que a palavra de Deus diz. Aqui fala sobre o rei Asa, que quando ele estava passando por um momento de enfermidade, ele confiou mais. Na verdade, ele não confiou. O que acontece? O problema de Asa é o seguinte, é que ele, na verdade, desviou de Deus. Aqui quando fala que Asa deixou de confiar em Deus e colocou a confiança nos médicos, mas se você for ler todo esse texto da Bíblia, começando do primeiro capítulo, do primeiro versículo, melhor dizendo, do primeiro versículo desse capítulo, você vai ver que Asa, na verdade, servia a Deus, era um homem de Deus, Deus deu vitória para ele sobre os etíopes. E o que acontece? Asa depois desviou dos caminhos do Senhor. Ele deixou de confiar no Senhor, começou a confiar em reis, confiar em homem e deixou de servir ao Senhor. Então, quando ele padeceu da enfermidade, então ali ele já estava desviado. Ao invés dele buscar Deus, confiar em Deus, se voltar para Deus, o que aconteceu? Ele desprezou a Deus e confiou o quê? Nos médicos. E não estava nem aí para Deus. E o que acontece? Ele morreu por causa disso. Aí é onde abre
abre margem para muitos hoje em dia dizer, não, nós não precisamos da medicina, nós temos que confiar só em Deus. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia não fala isso. Os médicos foi constituído por Deus e é um bem para a humanidade, muito bom. O trabalho dos médicos é muito bom. E nós devemos sim, na nossa necessidade, procurar sim, recorrer à medicina. Então, cuidado com aqueles que muitas das vezes usam esse texto para querer colocar uma doutrina que não é bíblica. Porque a Bíblia está falando aqui que Asa, o que acontece? Ele era um rei que já estava desviado dos planos de Deus. Ele já não confiava mais em Deus, entendeu? É isso que o texto aqui mostra. Aqui não está falando que Asa morreu porque recorreu ao médico e não a Deus, não. O problema dele é que ele deixou de confiar em Deus. Ele já não confiava mais em Deus. É aquele tipo de pessoas que, como por exemplo, dizer assim, eu não acredito em Deus, sei lá, se Deus existe, Deus não tá nem aí para mim, Deus me abandonou. Tipo assim, né? Eu mesmo conquistei tudo, foi com meu esforço, não foi Deus que me abençoou, foi eu mesmo. É tipo assim, as pessoas que não creem. Então Asa estava tipo a esse tipo de gente, entendeu? Aqui por aqui não tem mais versículos, só foi esses mesmo que eu armazenei, né? Aqui no aplicativo. Pois é, meus amados irmãos, é isso. Nós temos que verdadeiramente confiar no Senhor, tá certo? Devemos confiar no Senhor, porque verdadeiramente o Senhor, Ele cuida de nós. Temos que buscar o Senhor, porque se nós deixar de buscar o Senhor, o que acontece? Nós estamos fadados ao fracasso, à derrota. Mas se nós permanecer buscando ao Senhor constantemente, o que acontece? Deus está a cada dia nos abençoando, nos protegendo, está a cada dia verdadeiramente agindo em nossa vida, nos renovando a nossa fé, nos enchendo da unção do Espírito Santo, nos capacitando com os dons espirituais, está a cada dia verdadeiramente fazendo de nós vasos valorosos nas mãos dele. Amém? Que Deus possa estar abençoando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas, edificadas através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.